Capítulo 1. Histórias de marinheiro. Lembro-me como se fosse hoje, disse o homem alto e forte de cabelos claros e olhos azuis. Que belo era o Constança, falou lembrando de um dos barcos onde tinha navegado com o comandante amigo do pai. Continuou. Fomos do mar Mediterrâneo até as águas do Mar Negro. Eu ficava horas e horas encantado ouvindo as canções dos marinheiros mais velhos. Ah, como eu lembro bem! Mas foi tão longe e faz tanto tempo que tenho a impressão de que foi em outra vida. O homem alto e forte era o marinheiro italiano Giuseppe Garibaldi. Tinha as mãos calejadas, os cabelos rebeldes e braços de lenhador. Ele contava as histórias para Dona Ana, Maria Manuela e Antônia. Elas eram irmãs de Bento Gonçalves, general da Revolução Farroupilha. Garibaldi era então um marinheiro da nova República do Piratini e braço direito de Bento. Todos eles estavam na fazenda de Bento, à estância da Barra, na cidade de Camaquã, perto da Lagoa dos Patos. Parecia que a cada noite o marinheiro de olhos azuis e de porte altivo inventava mais histórias só para ter a atenção delas. As irmãs gostavam muito de ouvir Garibaldi contar aquelas histórias que tinham acontecido em mares e terras distantes. Eram histórias de batalhas sangrentas e ataques de barcos piratas. Manuela, jovem filha de Dona Maria Manuela e sobrinha de Bento, estava escondida atrás da mãe e das tias. Ela era quem mais gostava de ouvir. A voz forte do marinheiro parecia ter sido feita para gritar ordens nos navios em meio aos grandes temporais. Por fim, Garibaldi disse: Dona Antônia quer que eu conte como comecei minha luta ao lado da República do Piratini, comandado pelo corajoso Bento Gonçalves. Peço desculpas, mas preciso ir embora mais cedo hoje. Eu e meus companheiros temos muito trabalho nos barcos, na lagoa. Prometo que conto um pouco mais outro dia. Ao olhar para a porta que dá para o caminho da Lagoa dos Patos, Garibaldi ficou observando por alguns momentos os olhos negros e cheios de mistérios da linda Manuela. Ela tinha os cabelos macios e no decote ele via a pele branca. Dona Ana percebeu quando eles se olharam. Logo deu adeus ao marinheiro italiano, um pouco contrariada com o fim das histórias daquela noite. Mas ela sabia que no outro dia ele estaria ali de novo. Esperamos que o senhor não esqueça o baile de amanhã. E quando o senhor puder, queremos ouvir mais histórias, disse Dona Ana enquanto se levantava da cadeira de balanço. Garibaldi cumprimentou uma por uma as senhoras e demorou mais diante de Manuela. Depois saiu da casa e em direção aos barcos. Capítulo 2. A revelação do amor. Quando Garibaldi chegou ao acampamento na Lagoa dos Patos, foi logo cercado por Zefirino, Royer e Eduardo. Matro, amigo e principal assistente de Garibaldi, estava sentado perto de uma árvore caída. Ele esperava ansiosamente o amigo trazer notícias da moça que ele amava, que era a irmã de Manuela. Acho que ela vai bem, mas não vi tua paixão hoje, meu amigo. Vi a Manuela, que estava com a mãe e as tias. Ah, Matro, sem Manuela a vida não é nada para mim, falou Garibaldi. Tu que tens sorte. Eu nem consigo ver a minha amada, disse Matro triste. Mas amanhã na festa vou dançar com ela o tempo todo. Amanhã é outro dia, disse Garibaldi, e mudou de assunto. Conseguiram colocar o mastro principal? Vejo que estão cansados. Eduardo chegou perto de Garibaldi e disse: O senhor pode jantar tranquilo, pois o trabalho de hoje já está terminando. Nessa semana mesmo vamos conseguir colocar os canhões no barco. Garibaldi comeu com vontade toda a comida que serviram e depois foi para o porão de um dos barcos que estava sendo consertado. Ali era a casa onde vivia, mas não conseguiu dormir. A todo momento lembrava do rosto da linda Manuela. Depois que todos os companheiros fizeram silêncio, ficou apenas o leve ruído dos passos dos homens que cuidavam do acampamento. Garibaldi ainda via, ali onde estava, a mulher amada. Rolava na cama sem conseguir dormir. Quando afinal o dia raiou, com as primeiras luzes da aurora entrando pelas frestas da armação do barco, Garibaldi tomou uma decisão final. Parecia uma ordem de guerra dada a ele mesmo. Ainda naquele dia ia pedir a mão de Manuela. Ia falar para Dona Maria
do grande amor que sentia pela filha dela, coisa que ela já devia saber. E tentou dormir de novo, sem conseguir. Aquele sofrimento parecia não acabar mais. Ele ouviu ao longe um ruído de cascos de cavalo. Levantou da cama e subiu rápido a escada que levava para a parte de fora do barco, bem na hora em que os companheiros iam apressados para o pátio, com medo de algum ataque inimigo. Os companheiros estavam todos armados e ficaram de guarda até verem os 3 cavaleiros, que eram homens da estância. Um deles era o negro João, homem de confiança das irmãs. João desceu do cavalo e foi até Garibaldi. Bom dia, comandante. Venho lhe dizer que Dona Ana teve notícias do irmão dela, o general Bento Gonçalves. Ele chega no final da semana que vem. Ora, mas que bela notícia, disse Garibaldi, passando as mãos nos olhos vermelhos por causa da noite mal dormida. Mas vou falar com ela sobre isso durante o baile de hoje à noite. Mas, comandante, era sobre isso que eu ia falar. João parou de falar por causa do olhar de dúvida de Garibaldi e depois continuou. Dona Ana pede desculpas ao senhor e a seus companheiros, mas ela achou melhor mudar o dia do baile para comemorar a chegada do general. Garibaldi pensou um pouco, olhou para os amigos e falou. Dona Ana tomou a decisão certa. Eu faria o mesmo. Diga a ela que agradeço pela boa notícia e que hoje à noite vou até a casa grande da fazenda, para conversar sobre o assunto. Mande a ela os meus cumprimentos. Matro, já ao lado de Garibaldi, esperou apenas que o negro subisse no cavalo e voltasse com os companheiros para a estância. Falou para o companheiro em voz baixa. Vou junto contigo de qualquer maneira, nem que o mundo caia. Garibaldi riu alto, deu um tapinha nas costas do amigo e disse. Eu ia mesmo convidar, mas já que falaste antes, está certo. Vamos nós 2. Sabe, Matro, tomei essa noite uma decisão muito importante para a minha vida. Uma decisão que não tem volta. Não vai me dizer que... Pois é isso mesmo que tu estás pensando. Vou falar com Dona Maria Manuela, pedir a mão da filha dela. Isso é muito importante para mim e também para todos nós, porque vou conseguir dormir tranquilo para enfrentar as semanas que vêm por aí. Não quero mais nenhuma noite como essa que acabei de passar, sem conseguir dormir direito. Foram para perto dos companheiros que tomavam o primeiro chimarrão do dia, enquanto outros faziam café da manhã. Matro, preocupado, perguntou se Garibaldi não ia comer também. Garibaldi respondeu preocupado. Na verdade, não sei, e também não tenho certeza se chegou a hora de conversar com Dona Ana para falar do meu amor por Manuela. Estou em dúvida, mas sei que certas coisas cada um deve decidir sozinho. Se achares que chegou a hora de falar também, faça como eu, decida sozinho. Garibaldi parou de falar e olhou para o céu por um longo tempo. Pegou o café e disse. Espero que hoje faça um bom dia. Nosso trabalho tem que ficar bem feito para que o presidente Bento Gonçalves saia daqui satisfeito. As coisas não andam muito boas para o nosso lado. Capítulo 3. O pedido de casamento. No fim da tarde, quando chegava com Matro na porteira do casarão, Garibaldi conseguiu ver ao longe o rosto da amada, atrás dos vidros da janela do quarto. Era ela mesma. Ele poderia reconhecer aquele rosto mesmo de uma grande distância, mesmo que fosse em meio a uma batalha no mar, entre muitos navios de guerra. Quando ia fazer um cumprimento especial para Manuela, viu aparecer na porta principal a imagem dura e simpática de Dona Ana. Garibaldi mudou a direção do cumprimento e tirou o grande chapéu para a senhora, fazendo um movimento largo ao descer do cavalo. Boa tarde, Dona Ana. Fiquei muito alegre ao saber pelo João que o nosso presidente vem aí. Pois fique sabendo que eu também fiquei alegre ao saber que o senhor vinha hoje para conversar sobre os preparativos da festa. Queremos que seja uma festa inesquecível. Não acha que devemos fazer isso? Claro. Eu vim dizer para a senhora que os meus homens vão ajudar no que for preciso. O presidente merece uma grande festa. Quais os planos para receber o general Bento? Dona Ana convidou os 2 homens a entrar. Um pouco sem jeito, Matro seguiu o comandante. Estava preocupado, passando o chapéu entre os dedos. Dona Ana abriu as janelas da grande sala, convidou os 2 para sentar e disse que ia mandar servir o café especial com pão feito em casa. Ela disse com um sorriso. Dessa vez foi Manuela quem fez o pão. Dona Ana já tinha notado o grande interesse de Garibaldi por Manuela. No fundo, ela fazia gosto, mas tinha medo.
Dona Ana não sabia bem o que pensar diante daquele belo aventureiro com histórias e mistérios. Um marinheiro corajoso, um estrangeiro lutando pela Revolução Farroupilha. Ela nem sabia dizer ao certo o que temia. Ela esperava preocupada a chegada do irmão Bento. Ela sabia da paixão de Manuela, das noites em claro e do jeito diferente que a sobrinha ficava quando o marinheiro estava longe. Sabia que Manuela sonhava com Garibaldi, homem cheio de grandes histórias, das lutas na campanha Farroupilha, da coragem entre os companheiros na velha e distante Itália, dos perigos que tinha vivido em terras da Argentina. Ia contar para o irmão o que estava acontecendo, para ele dizer o que achava do assunto. Queria falar sobre aquele amor que parecia de perdição, o amor que nada do mundo parecia capaz de frear. Dona Ana esperou que os visitantes sentassem e passou a contar sobre o churrasco, os bailes e fandangos que estavam pensando em fazer para que fosse uma bela festa. Garibaldi disse que mal podia esperar para ouvir do próprio presidente as últimas notícias dos campos de batalha. Queria saber como andavam as coisas em Piratini, como estavam os companheiros e, principalmente, como andavam os cofres da República, quase sempre vazios. Mal ele tinha acabado de falar, apareceram na porta dos fundos do salão as outras irmãs de Dona Ana, Maria Manuela e Antônia. Os dois homens levantaram e saudaram as senhoras. Dona Ana comentou que as irmãs tinham chegado na melhor hora. Matro foi convidado por Dona Ana para anotar numa lista as coisas necessárias para fazer para a grande festa. Ele foi com ela até a despensa, para ver o que tinha e o que não tinha para a festa. Antes de sair, Dona Ana pediu para as irmãs ficarem na sala com Garibaldi e disse que o café logo seria servido. Maria Manuela, um pouco sem jeito, quase não olhava para o marinheiro italiano. Antônia, mexendo no vestido, quis saber como iam os trabalhos nos barcos. Garibaldi disse que tudo estava indo de acordo com os planos traçados na última visita do general Bento Gonçalves. Por isso, ele estava alegre com a notícia daquela chegada. Era uma boa oportunidade para mostrar o serviço e para ter uma conversa mais longa. Olhou para Maria Manuela e disse: "Espero que a senhora não me leve a mal, mas eu gostaria de lhe dizer uma coisa que há muito tempo tenho vontade. Acontece..." As senhoras ficaram se olhando, nervosas. Maria Manuela conseguiu falar algumas palavras gaguejando. "Bem, eu acho que nós podemos conversar quando Dona Ana chegar. Senhor, desculpa. Ela não deve demorar e logo vem o café." Garibaldi não aguentou e disse: "Mas eu apenas queria dizer, ou melhor, para falar a verdade de uma vez, quero pedir a mão de sua filha Manuela em casamento. Se é que não estou querendo demais. Eu sei que não a mereço, mas não podia deixar de falar para a senhora. A senhora deve saber que Manuela também me ama. Estou certo disso." "Olhe", disse ela cheia de dúvida. "Ana está de volta. Por favor, fale com ela também. Eu não sei o que dizer. Eu preciso de algum tempo para pensar. Foi tudo tão rápido." "Bem, a senhora pode ficar tranquila. Não quero uma resposta agora. Sei como está se sentindo. E depois a senhora deverá falar com Manuela. Ela precisa dizer se também quer casar comigo. Eu espero, Dona Ana. Eu espero." Dona Ana estava voltando para a sala, acompanhada por Matro, e logo sentiu o que se passava na sala. Viu os olhos brilhantes de Garibaldi, viu as irmãs sem jeito, e notou também que todos tinham se calado assim que ela chegou. Então perguntou: "Está tudo bem? Posso saber do que falavam?" Garibaldi, sabendo que as senhoras iam ficar quietas, disse logo: "Pois eu gostaria muito que a senhora soubesse, Dona Ana, do que eu acabo de falar. Agora mesmo pedi a mão de Manuela para Dona Maria. Eu sei que me apressei, mas estando em guerra, nunca sabemos o que pode ser do dia de amanhã." Dona Ana sentou como se caísse na cadeira. Olhou para as irmãs e depois para Garibaldi, que lhe parecia mais do que nunca decidido e tranquilo. Então disse: "Já que nosso irmão Bento está para chegar, por que não esperamos por ele, para ele dar a palavra final? Ele é seu amigo, Sr. Garibaldi, e ele é homem que sabe das coisas e conhece o mundo. E depois estamos falando de Manuela, sobrinha dele, que ele gosta muito. Tem uma afeição especial. O senhor não concorda que devemos esperar Bento chegar?" "Concordo, minha senhora. Também acho melhor." Garibaldi fez uma pausa e completou: "Sobre a festa, eu quero dizer que as senhoras podem ficar tranquilas, porque vamos trabalhar com o mesmo gosto que temos de trabalhar nos nossos barcos. Uns companheiros ficam lá
e outros vêm trabalhar aqui. Não é todo dia que se tem um presidente entre nós. Capítulo 4. Volta ao acampamento. Garibaldi levantou, seguido por Matro. Despediu-se das mulheres e voltou com um jeito triste para a lagoa. Quando chegou, notou que Matro estava calado. Perguntou a ele, fazendo de conta que estava alegre e tranquilo. Então, quer dizer que não teve coragem para seguir esse companheiro na batalha? Matro não disse nada, apenas movimentou a cabeça concordando. Não teve coragem naquele dia para declarar o amor que sentia, mas prometeu para si mesmo que em mais alguns dias faria o mesmo que Garibaldi. Pois já sabe como fazer, disse Garibaldi. Nada de ficar dando voltas, é chegar aí logo ao assunto principal. Nunca se sabe, mas pode dar certo. Aquela noite foi diferente. Garibaldi dormiu como não fazia tempo. Era como se tivesse conseguido ganhar uma batalha já quase perdida. Ele merecia dormir bem e tranquilo. Naquele dia em diante, ia procurar cuidar do mesmo jeito do trabalho e da festa. Se sentia como se fosse outro. Capítulo 5. Perto dos olhos, longe das mãos. Em geral, Garibaldi passava parte das manhãs no comando dos trabalhos, dando ordem aos companheiros e trabalhando junto com eles, com vontade de dar duro até cansar o corpo. Tudo para que de noite pudesse aguentar melhor os sonhos com Manuela. Porque ele ficava pensando nela, atormentado todas as noites. Por isso, entrava com vontade no trabalho com os companheiros, fazendo as coisas mais pesadas e mais difíceis. Na manhã do dia da grande festa, acordou e percebeu que tinha dormido mal outra vez. Tinha pensado muito sobre a resposta que Bento Gonçalves ia dar para a proposta de casar com Manuela. Além disso, Garibaldi tinha tido maus sonhos, que lembravam os velhos companheiros da Itália. Tinha tido dúvidas sobre o destino de amigos como Mazzini, se ainda estava vivo ou se tinha morrido em algum lugar distante. Ele próprio, Mascuneu, Castellini, Rossetti, Carnigalha e o fiel amigo Matro estavam ali perdidos nas batalhas de uma guerra que era justa, mas não era a guerra que ele tinha prometido lutar até a morte, no país onde tinha nascido, a Itália. E sobre todas aquelas lembranças vinha sempre a imagem da belíssima Manuela, perto dos olhos, mas de longe das mãos. Capítulo 6. Encontro de amigos. Quando o presidente e os soldados chegaram na porteira da estância, Garibaldi e os companheiros ficaram um pouco distantes, esperando que primeiro a família cumprimentasse Bento Gonçalves. Era bonito ver a alegria das irmãs e sobrinhas, que não viam o general fazia muito tempo, desde o dia em que tinha ido para a guerra, e a guerra parecia nunca ter fim. Depois dos primeiros abraços do recém-chegado nas irmãs, os dois homens trocaram olhares, e Bento Gonçalves foi até Garibaldi para dar nele um forte abraço, como se também fossem irmãos. Dona Ana ficou alegre. Aquele abraço para ela era a certeza da amizade que o irmão tinha pelo comandante dos navios. No fundo, Dona Ana também queria o casamento de Manuela com um belo marinheiro italiano. Sim, as festas naquele dia poderiam muito bem comemorar o retorno do irmão e o noivado da sobrinha. Num abrir e fechar de olhos, passou pela cabeça de Dona Ana a lembrança do dia em que tinha chegado na estância a falsa notícia de que Garibaldi tinha morrido num ataque inimigo, na cidade de Charqueadas. Naquela vez, Manuela chorou muito, como se já fosse noiva dele. Por causa do baile para comemorar a chegada de Bento Gonçalves, a movimentação foi grande. Os escravos iam e vinham fazendo coisas. Os fogos iam sendo acesos. A carne ia sendo preparada para o churrasco. Os vizinhos iam chegando em carroças e charretes. E os homens de Bento e Garibaldi, armados e prontos, se colocavam nos lugares certos para caso de algum ataque dos imperiais. Mas Garibaldi notou que o general estava preocupado com alguma coisa. Na primeira oportunidade, depois que eles fizeram uma demorada visita aos barcos, Garibaldi quis saber o que preocupava o presidente. Bento então contou. É o Bento Manuel. Dizem que ele pode nos trair a qualquer momento. Sabe como é? Cachorro que come ovelha. Vou escrever uma carta daqui mesmo, só para lembrar a ele dos compromissos que assumiu com a nossa república.
Vou dizer a ele que, em troca, vou dar tudo o que quiser. Sim, e o que ele pedir, eu dou. Garibaldi ficou pensando, mas não disse nada. Achava melhor apenas falar sobre assuntos ligados aos navios. Era homem do mar, era um marinheiro que tinha vindo de águas distantes. Mas aproveitou para dizer que Bento não se preocupasse, porque ele e os companheiros italianos nunca iam sair do seu lado. O presidente podia ficar tranquilo. O que fosse preciso, ele e os marinheiros iam fazer. Bento Gonçalves agradeceu e disse que estava na hora de voltarem ao casarão, porque já tinha ficado ali por muito tempo. Subiu rápido no cavalo e saiu a galope. Foi seguido por Garibaldi e pelos outros. Capítulo 7. A recusa. Logo na chegada, Bento foi convidado pelas irmãs para ver os preparativos da festa. Foram feitos muitos tipos diferentes de comidas saborosas, salgadas e doces. Leitões assados no forno, guisados com ervas de cheiro, vários tipos de carne de galinha, sobremesas como doces de leite e cocadas. Pelas salas do casarão e entre as árvores tinham sido colocadas bandeirinhas coloridas que davam ao lugar um ar alegre. A guerra ficava distante, e como acontecia sempre nos dias de festa, o jantar começou às 4 da tarde. A comida foi servida numa grande mesa no centro da sala principal e em muitas outras mesas pelo pátio, debaixo das árvores e das bandeirolas. Bento e Garibaldi ganharam os melhores lugares, os dois ao lado das irmãs de Bento, das filhas e dos outros parentes. Os companheiros de guerra ficaram nos outros lugares. Os vizinhos que tinham vindo para a festa passavam um depois do outro para cumprimentar o presidente da República, enquanto os escravos se movimentavam de um lado para o outro para não faltar comida nas mesas. A festa começou ao cair da noite. Bento convidou a irmã Antônia, que estava sentada ao lado dele na mesa, para dançar e para dar o exemplo a todos. Logo foi seguido pelos outros. Garibaldi convidou Manuela, e com muitas alegrias tocou pela primeira vez as mãos dela, sentindo o perfume dos cabelos. Sentiu também o calor do corpo daquela mulher, que estava sempre no pensamento dele, nas longas noites no porão do barco Farroupilha. Dançaram a chimarrita, a polca paraguaia e outras danças. Em todas elas, Manuela, um pouco nervosa, estendeu os braços, deixando o corpo duro, e permaneceu distante de Garibaldi. Mal conseguia levantar os olhos para aquele homem alto e forte que dançava com ela pela sala. Sentia que estava sendo olhada por quase todos. Garibaldi e Manuela estavam tão felizes que não viram quando Dona Ana falou com o irmão, que tinha voltado para a mesa. Bento, quero que saibas que Garibaldi pediu a mão de Manuela. Não sei. Pego de surpresa, o general ficou zangado. Deixou claro para a irmã que não tinha gostado daquilo. Disse mesmo que não esperava por uma notícia daquelas de jeito nenhum. Dona Ana, com medo, tentou dizer, já meio sem voz, que afinal Garibaldi era um homem da Revolução, um herói conhecido não só no Rio Grande do Sul, mas também em toda a Europa. Era um homem de muita coragem, disse ela, mas quase sem voz, de um jeito que quase não se ouvia. O irmão permanecia quieto, sem dizer nada. Ela esperou um pouco e conseguiu coragem para voltar a falar. Além do mais, sinto te dizer, Manuela está apaixonada por ele. Olha só os dois. Bento ficou olhando Garibaldi e Manuela dançando pela sala e falou. Fui pego de surpresa, e isso fica muito mal para um general. Não sei, tenho minhas dúvidas. Por um lado, acho que não tem nada de mal. Os dois são jovens e de boa saúde. Dá para notar que estão mesmo apaixonados. Mas por outro lado, Ana, Garibaldi ainda é para todos nós um mistério. Veio da Europa para fazer um trabalho sujo de nossa revolução. Na Argentina e no Uruguai, ele ganhou fama de mulherengo, de levar uma vida aventureira. Mesmo durante as batalhas, esse italiano é visto do lado de mulheres, brancas e negras. Mas foste tu mesmo quem nos apresentou ele, dizendo que era um homem de sua confiança. E todos dizem que ele é um dos teus, que é o teu braço direito nas águas do Rio Grande do Sul. E agora? Eu sei. Tudo isso é verdade, respondeu Bento. Eu sei de teus sentimentos e de sentimentos de Manuela,
Mas Garibaldi é um marinheiro que hoje é visto dançando aqui e amanhã pode ser morto numa batalha qualquer. O mesmo pode acontecer contigo, disse a irmã. Não é a mesma coisa. Eu sou daqui. Aqui tenho minhas raízes. Vivo ou morto, ficarei sempre aqui. Já com Garibaldi é diferente. Se Manuela casar com ele, vai casar com um homem que, quando terminar a guerra, vai querer voltar para a Itália. Vai para perto dos antigos amigos e dos parentes. Vai desaparecer. Isso se ele conseguir sair vivo da guerra. Manuela é muito frágil para viver com um homem como Garibaldi. E o que vamos dizer para ele? Ele pode muito bem ficar zangado, pegar as coisas e ir embora, deixando a guerra farroupilha. Com ele podem ir os amigos, os italianos, que são os únicos que sabem trabalhar nos barcos. Bem, isso seria um assunto muito mais meu do que das mulheres. Quero apenas um pouco de tempo, algumas horas, para poder encontrar um jeito de dizer a ele que não pode casar com minha sobrinha. E dizer sem ele ficar triste e zangado. E quem vai fazer isso? Eu. E agora, com licença, vou dançar com Maria Manuela enquanto penso no que vou dizer a Garibaldi. Capítulo 8. Amor proibido. Bento foi até Maria Manuela para dançar com ela. Permaneceu calado por algum tempo, apenas respondendo perguntas da irmã. Ficou tranquilo porque nenhuma das perguntas era sobre Manuela. Achava melhor falar sobre aquele assunto com Ana. Ele viu quando Garibaldi, com a sobrinha, foi sentar num canto, sob o olhar de quase todos. Ele, bem à vontade, mas Manuela tímida, sem saber onde colocar as mãos, olhando para as pontas dos sapatos. Quando Bento Gonçalves voltou para perto de Dona Ana, parecia ter encontrado a resposta para aquele assunto difícil. Contou o plano para a irmã. Minha querida Ana, tudo muito simples e sem maiores voltas. Tu mesma vai dizer a Garibaldi que o pedido dele para Maria Manuela foi uma surpresa muito grande. Tão grande que tu nem te lembraste de uma coisa que torna muito difícil aceitar a vontade dele. Manuela está compromissada com meu filho Joaquim. Mas isso não é verdade. Pode ser que não seja verdade agora, mas fique certa que da minha parte vou fazer de tudo para que seja verdade. Sabes bem que Joaquim gosta muito de Manuela. E como será que Garibaldi vai reagir? Perguntou Ana. Deixa isso comigo. Estou acostumado a assuntos difíceis. Falo com ele e explico a situação com jeito. Estou certo de que ele vai entender. E depois, Garibaldi não é homem para deixar uma guerra como a nossa. Não vai nos abandonar no meio da batalha. Ana, tenho certeza que ele vai até o fim comigo. E Manuela? É contigo. Ela tem a cabeça no lugar. Faz ela acreditar que Garibaldi, apesar de todas as aparências, não passa de um homem expulso da Itália, um aventureiro do mundo. Um bom homem, um homem de muita coragem, está certo. Mas com o marido, ele pode ser um desastre. Manuela precisa de alguém que fique ao lado dela, que dê proteção a ela, além de amor. Manuela vai entender Ana. E depois, não temos outra saída, ou isso, ou entregar Manuela à própria sorte. Do lugar onde estava, Garibaldi viu os irmãos conversando preocupados. Estariam falando dele e de Manuela? Bento já sabia do pedido? Será que não tinha gostado do pedido da mão da sobrinha? A primeira vontade que teve foi de levantar, levar uma cadeira para perto deles e falar a verdade, abrir o coração, contar a paixão pela moça. Mas permaneceu onde estava, junto a ela, sentindo a presença dela. A festa no casarão terminou depois da meia-noite. Os fandangos entraram pela madrugada até o sol raiar. Antes de se despedir da festa para ir descansar, Bento Gonçalves quis ver a dança do caranguejo e logo depois a alegria da meia-canha, que é uma dança popular da região da época. Os homens convidavam as moças com um sinal de lenço até que todos se unem no meio da sala e a música inicia um ritmo alegre. Bento despediu-se de Garibaldi e dos companheiros, dizendo que estava muito cansado e preocupado com a situação da guerra, com a força dos imperiais que tinham tomado Porto Alegre e que não davam sinais de diminuir a capacidade de sustentar a guerra. Os convidados começaram a ir embora, e Bento ficou na porta principal, cumprimentando todos. Depois foi dormir. Capítulo 9. Uma triste notícia. Bento Gonçalves só acordou quando já era dia claro, com o sol alto.
Dona Ana entrou no quarto do irmão para conversar. Ela parecia não ter dormido. O ar cansado preocupou o irmão. Já viu que não conseguiste dormir? Algo de novo? Só consegui uma certa tranquilidade quando falei com Manuela. E? Está fechada no quarto chorando até agora. Não sei não, mas vai ser muito duro para a pobrezinha. Conseguiste falar tudo a ela como te pedi? Perguntou Bento. Tudo. Cheguei a mentir, a inventar coisas sobre o pobre rapaz, o italiano. Mas ela não aceita. Acha que alguém está contra eles. Bento, vou deixar tudo nas mãos de Deus, Nosso Senhor. E poderias falar também com Garibaldi? Se esse é o meu destino, pois diga quando ele voltar hoje à tarde aquilo que tu e eu combinamos. Sabes, o mar vai voltar a ficar tranquilo, águas suaves e o céu azul. O marinheiro entende disso como ninguém. E um homem de guerra mais ainda. E agora, com licença, disse Bento. E foi o que aconteceu. Garibaldi ouviu Dona Ana. Naquele dia mesmo. A triste notícia que o pegou de surpresa. Sentiu-se estranho. Foi como se Dona Ana falasse de outro apaixonado, não ele. Tudo parecia acontecer com alguém que Garibaldi nem sabia quem era. A pobre senhora tinha feito planos de não se demorar muito no assunto. Mas diante do silêncio do marinheiro italiano, foi falando cada vez mais, sem parar. Só acabou de falar quando ele disse: Agradeço muito à senhora por tudo que me disse. E mais ainda por tentar me consolar. Manuela merece viver a própria vida. E depois a senhora vê. Um homem como eu nunca sabe se vai estar vivo amanhã. Quero para ela toda a felicidade do mundo. Desejo a mesma coisa para o senhor. Agradeço muito e fique tranquila. Eu sempre soube que o lugar de marinheiro é no mar. Capítulo 10. A renúncia. Mais tarde, ao ser perguntado por Bento Gonçalves sobre a conversa com Dona Ana, Garibaldi pediu para o general não dizer nada, porque sabia bem da barreira que havia entre o destino de Manuela e o próprio destino. Tranquilizou o general. Volte para a luta, presidente, e fique certo de que vou cumprir os meus compromissos com a Revolução. Dona Ana parece que entendeu o que eu disse e deve ter contado a Manuela como encarei a situação. Sei muito bem que nunca vou esquecer dela em toda a minha vida. Quero toda a felicidade do mundo para ela e o seu filho Joaquim. Acho que será um belo casamento. Bento Gonçalves percebeu que Garibaldi não estava tranquilo, nem muito certo da verdade de tudo aquilo. Por alguns momentos ficou sem saber o que dizer. Depois encontrou um assunto. Disse ao amigo e companheiro de lutas que voltaria naquela madrugada para junto do Estado-Maior do Exército Farrapo. Mudariam para Caçapava, onde ficaria a sede do governo da República. Capítulo 11. Novos planos. Logo depois, estavam os dois trabalhando nos mapas e traçados, debaixo de uma árvore grande e velha, cercados pelos companheiros de Garibaldi. Não tinham esperanças de ter Porto Alegre de volta. Pelotas passava de mão em mão. Rio Grande ainda era dos imperiais. A situação da guerra não era nada boa para os farroupilhas. Quando Bento Gonçalves se despediu, o sol desaparecia no horizonte. Ao apertar a mão de Garibaldi, ele teve um sentimento de culpa, como se tivesse traído o amigo. Não quis a guarda oferecida por Garibaldi, pois tinha um bom número de homens, e desapareceu na estrada ao cair da noite. Em seguida, Garibaldi disse que não se sentia muito bem e que não iria jantar. Matro, calado no canto, entendeu todo o sofrimento do amigo. Viu quando Garibaldi desapareceu por entre as obras de um dos barcos que ele usava como quarto, levando junto um lampião de luz forte, os mapas de guerra e no rosto um profundo ar de tristeza. Solitário, lutando contra os sentimentos, Garibaldi começou ali mesmo a fazer novos planos. Ele pensou em enganar as embarcações imperiais que cuidavam a entrada do Guaíba, para cruzar os barcos à Lagoa dos Patos e ir em direção a Santa Catarina. Queria chegar em Laguna. Lá o mar é raso, e isso era bom para os pequenos barcos de Garibaldi, que iam levar vantagem sobre os navios imperiais.
Isso porque os navios do Império Brasileiro iam ter dificuldade de fazer manobras ali, por serem mais adequados para águas profundas. O marinheiro italiano sabia que era preciso deixar longe do Rio Grande do Sul os navios dos inimigos. Garibaldi tentou em vão fazer os primeiros traços, escrever as primeiras linhas do plano, mas era difícil entender os mapas, as letras se confundiam. Sentia ao lado o espírito de Manuela, aquela doce voz, aqueles gestos suaves. Sentia até mesmo o calor da mão da amada. O que afinal teria dito Dona Ana para Manuela? Pobre Manuela, ele pensou, e suspirou. Pobre de mim. Dias depois, os farroupilhas tomaram diversos barcos inimigos no rio Caí. Garibaldi não participou dessa batalha, e Bento Gonçalves estranhou. Achou que Garibaldi não tinha ido até aquele local por estar magoado com o que tinha acontecido na Estância da Barra, semanas antes. A verdade era outra. O problema é que a oficina dos barcos na Lagoa dos Patos, onde Garibaldi comandava, estava sendo atacada pelos imperiais. Os farroupilhas mal conseguiam trabalhar nos barcos, porque os imperiais movimentavam um grande número de embarcações, de grande porte e enorme poder de fogo. Os imperiais tinham como principal missão não deixar que Garibaldi e os farroupilhas trabalhassem e movimentassem o barco durante a noite. Para explicar os motivos de não ter ido ao local da vitória no Rio Caí, Garibaldi escreveu uma longa carta a Bento falando das tropas e ataques dos imperiais, que eram em grande número. Vários navios à vela, 3 navios a vapor, uns 90 canhões e 1.000 homens bem treinados e alimentados. Garibaldi dizia a Bento que não estava conseguindo realizar movimentos com os barcos na Lagoa dos Patos. Nossos movimentos são muito limitados. Nem parecem manobras militares. Nessas condições, não conseguimos fazer nada aqui na lagoa, dizia Garibaldi na carta. Capítulo 12. Rumo à Laguna. Por esse tempo, a cidade de Laguna foi atacada pelos imperiais. Ao saber da notícia do ataque, Garibaldi ficou muito alegre, porque finalmente os barcos iam entrar em ação e ele iria sair dali. Embora fosse uma missão muito difícil, ele queria muito estar nela, para ficar longe do lugar onde tinha passado os últimos tempos. Muito perto dali estava Manuela, que ele nunca mais tinha visto. Agora ele queria ficar distante da lembrança da amada, que não saía dos seus olhos nem do pensamento nas longas e difíceis noites em claro. Garibaldi passava o tempo adiantando as obras, dando ordens aos homens, traçando planos e tomando decisões. Deixaria 2 dos barcos ali na Lagoa dos Patos para distrair a atenção das embarcações imperiais durante a noite, e seguiria para o Atlântico sem passar pelo porto de Rio Grande. Conseguiu, no silêncio da noite, levar os 2 maiores barcos para o outro lado da lagoa, junto ao rio Capivari, sem ser visto pelos inimigos. Garibaldi ainda não tinha contado a ninguém o próximo passo do plano. Quando chegou lá, pediu muitas juntas de boi e pares de grandes rodas de carreta. Finalmente, contou aos companheiros o que iria fazer. Mais uma loucura, disse Matro. Capítulo 13. A solidão de Manuela. Enquanto isso, no casarão da estância, Dona Ana estava preocupada com o profundo silêncio de Manuela. A moça estava cada vez mais magra. Poucas vezes sentava-se à mesa para comer junto com os outros. Ficava dias fechada no quarto com janelas e portas trancadas. A mãe passava horas e horas atrás da porta, ouvindo o choro da filha. Pedia que ela saísse do quarto, mas terminava voltando para junto da irmã Ana, perguntando o que fazer naquela situação. Isso passa com o tempo, dizia Dona Ana. O amor é como brasas. Viram cinzas quando se tira delas o ar com que se alimentam. Ela acaba esquecendo. Conheço bem a minha filha, dizia Maria Manuela, chorando. Ela vai levar esse sentimento até a morte. Dona Ana pensava assim também, mas não queria dizer, com medo de deixar as coisas ainda mais difíceis. Um dia chegou a dizer para as irmãs. Ela ainda pode se apaixonar pelo Joaquim. É um belo rapaz.
e deve saber como conquistar o amor da moça. Rosto colado ao vidro da janela, horas seguidas, cada vez mais magra, Manuela olhava para a estrada que ia até a porteira principal, imaginando cavaleiros comandados pelo corajoso Garibaldi. Assim que as imagens desapareciam, tudo voltava a ficar em silêncio, e ela voltava para a solidão. Fechava as janelas, não deixando que a luz entrasse naquela prisão que tinha criado para ela mesma. Dona Ana, às vezes, ficava batendo na porta até ouvir a voz da sobrinha. Tentava fazê-la sair um pouco. Tomar um ar, sol, sentir o ar das manhãs. Manuela respondia chorando que não queria sair. E quando decidia sair do quarto, era apenas por pouco tempo, e sem falar com ninguém. Parecia um bicho do mato que andava perdido pelo casarão. Algumas vezes caminhava até a porteira e ficava por lá como se esperasse por alguém. Dona Ana via tudo e sabia muito bem por quem ela esperava. Com o passar do tempo, Manuela voltou a conviver com a família. Sentava à mesa para comer um pouco, mas mal respondia às perguntas que faziam a ela. Outras vezes ia sentar do lado de fora da porta, sem fazer nada, olhos perdidos na distância do pampa, sem se preocupar com o que acontecia ao redor. Assim que a noite chegava, ia para o quarto e trancava a porta. Era mais uma noite de tristeza e choro. Dona Ana, quase arrependida, chegou a dizer para as irmãs: "Meu Deus, Manuela não merecia isso. Ela está envelhecendo. Ontem, quando um raio de sol bateu nos cabelos dela, notei os primeiros fios brancos. Não são do tempo, mas de tristeza. O Senhor Deus sabe que não sou culpada de nada. Fiz o que devia fazer naquele tempo." As irmãs só ouviam. O primo Joaquim quis namorar Manuela, mas foi em vão. A moça olhava para ele com um olhar perdido e distante, mas não chegava a sorrir, nem a dizer uma só palavra. Até que um dia, uma carta de poucas palavras, escrita por Joaquim, chegou na estância. Dizia aos parentes que iria se casar, mas com outra moça. Outros rapazes também tentaram conquistar o coração de Manuela. Chegavam num dia e iam embora no outro, sem esperanças. Manuela permanecia a mesma. Ela suspirava. Por onde andará Garibaldi? Uma noite, em meio ao silêncio do pampa, as irmãs ouviram uma voz que parecia vir de muito longe. Era Manuela que cantava no quarto. Foram até a porta do quarto e ficaram ouvindo. Sim, era ela mesma. Cantava uma canção italiana que Garibaldi tinha ensinado a ela. Notando o ruído do lado de fora, Manuela parou de cantar. Na escuridão, Manuela apertava os olhos e via de novo a imagem do marinheiro italiano comandando os homens no convés em meio à guerra. Até que o sono pesado da madrugada chegava, fazendo com que os fantasmas desaparecessem. Outras vezes, Manuela ficava sentada numa cadeira de balanço. Sentia no próprio rosto, cheio de lágrimas, um par de mãos que não existiam. Ouvia palavras em italiano, as mesmas que Garibaldi tinha dito a ela nos poucos encontros que tiveram. Capítulo 14. O Fantasma da Paixão. Garibaldi, já perto das nascentes do rio Capivari, mandou que os homens escondessem os altos mastros dos barcos Farroupilha, de quase 18 toneladas, e Seival, de 12, com grandes galhos de árvore. Estava sempre se movimentando entre os homens, dando ordens e trabalhando duro para retirar dos barcos os pesados canhões. Ele queria deixar os barcos mais leves e para isso levava para a terra os canhões de bronze. Tinha então 70 homens de combate e de tripulação. Quando caía cansado, após dias de muito trabalho, não conseguia dormir logo. Manuela vinha em desejo, deitava-se ao lado dele, dando a coragem para lutar. Ela passava as mãos suaves nos longos cabelos e no rosto do italiano, dizendo doces palavras de amor e de coragem. Ele acariciava o fantasma da paixão que sentia. Via dentro da mais profunda escuridão os olhos dela. Ouvia entre os ruídos dos bichos da noite a querida voz da amada. Mas o sacrifício de Garibaldi foi recompensado. Os barcos mais leves foram tirados da água e colocados sobre grande roda de carreta e puxados por várias juntas de bois, por dezenas de quilômetros, desde o rio Capivari até o rio Tramandaí. Foi uma manobra militar surpreendente.
inesperada e genial. Garibaldi botou os barcos novamente na água e se deslocou até a laguna para dar combate aos imperiais. Capítulo 15. Anita. Muitos e muitos anos depois, já velho, Garibaldi escreveu sobre Manuela, contando da grande tristeza que sentia. Disse que ela era noiva de um filho do presidente. Até o fim da vida, acreditou que Bento Gonçalves não mentiu para ele. Afinal, eles tinham sido companheiros de uma guerra dura e longa. E escreveu sobre Manuela. Sim, belíssima filha do continente. Eu era feliz de qualquer maneira. Tu que foste destinada a ser mulher de um outro. Manuela permaneceu viva no coração dele, como se fosse alguém de carne e osso, em todas as batalhas que ele teve na Itália, em todos os lugares por onde ele passou, e em todas as conquistas que teve como guerreiro. Foi o olhar de Manuela que esteve perto dele, dando coragem e fé. Mas Manuela era, na verdade, apenas um fantasma. Viva mesmo, de carne e osso, sempre ao lado dele, estava outra mulher que ele amou. Anita. Anita, que ele conheceu em Laguna. Anita, que combateu com ele no Brasil e na Europa. Anita, que foi a mãe dos filhos dele. Quando Anita morreu, Garibaldi seguiu a vida de combatente. Andou por Gibraltar, Tanger, Nova York, América Central, Costa do Pacífico, Lima e outra vez Itália, de amores e de sacrifício. Sempre carregando no coração a memória das duas mulheres. Capítulo 16. Amor de perdição. Manuela nunca mais ouviu falar de Garibaldi. Ela se perguntava: ele andaria perdido por esse mundo de Deus ou teria morrido? Será que ele estava tentando melhorar esse mundo que para ela já tinha se acabado? A mãe tinha morrido, em silêncio como sempre, triste. Morreram também as boas tias. Dona Ana, Antônia e Maria Manuela não existiam mais. Sozinha, Manuela deixou a estância da Barra cheia de recordações e foi para Pelotas. Lá, numa casa velha, viveu de tristezas e lembranças. Não sabia mais o que era chorar. A imagem do rosto do grande amor tinha se perdido com o tempo. Ficaram apenas na memória os longos cabelos e o porte altivo do marinheiro. E sempre aqueles olhos azuis que revelavam a grande bondade de Garibaldi. Manuela cantava velhas canções de ninar. Nas noites de verão, ficava sentada no pátio da casa e tentava dormir contando estrelas. Não conversava com ninguém e apenas ouvia os poucos parentes que a procuravam. Ela, sem dizer nada, olhar perdida, cabelos soltos e roupas mal cuidadas. Diziam que a pobre mulher não vivia nesse mundo. Em Pelotas não tinha ninguém que algum dia tivesse visto aquela janela da casa aberta. O pouco movimento da casa era dos dois empregados. Nunca ninguém viu Manuela olhando para outro homem, nem para aqueles que no começo achavam que podia conquistar o amor dela. Ninguém mais no mundo tomaria o lugar de Giuseppe Garibaldi no coração de Manuela. Ela lembrava da vida na estância da Barra, dos movimentos dos escravos, dos empregados cuidando dos bichos e dos tímidos banhos na lagoa. Até que certo dia, ali, chegaram os marinheiros. Era a guerra que chegava nos pampas tranquilos. E com ela a oficina de barcos, que acabou com os passeios pelas margens calmas daquela imensidão de água. Mas também tinha chegado Garibaldi, que tinha levado calor e vida para a estância da Barra. Na memória de Manuela, ele ainda aparecia na porteira, passando pelo pomar de laranjeiras, alta. Agora, esquecida e andando pelos corredores do casarão, Manuela cumprimentava fantasmas, fazia roupas que não existiam, cuidava do silêncio. À noite, rolava na cama e ficava surpresa por não ter mais lágrimas. Uma noite era inverno e não tinha fogo na lareira. Ela sentiu uma dormência no corpo e chamou por Garibaldi. Disse: meu amor, senta aqui do meu lado. Quero sentir o calor das tuas mãos. Quero ouvir a tua voz. Preciso de ti mais do que nunca. E ele chegou perto da cama. Manuela viu quando ele abriu uma das janelas, deixando entrar uma luz que vinha da rua. Ouviu as vozes dos marinheiros e o ruído da água nos cascos dos navios. Ela perguntou:
Mas afinal, quando foi que tudo isso aconteceu? Fechou os olhos. Ela falou: Chega mais perto, amor. Tenho muito frio. Quero que fiques ao meu lado para sempre. Vê, meu corpo já flutua no mar. Não me deixes. As águas são negras e muito profundas. Capítulo 17. Destino infeliz. Quando as pessoas abriram o jornal no dia seguinte da morte de Manuela, ficaram surpresas com a manchete da primeira página. Morreu a noiva de Garibaldi. Se alguém parasse para escutar o vento, ouviria por certo uma distante voz de marinheiro a dizer, com o coração partido: Tu, que foste destinada a ser mulher de outro.